Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Entrando em Cafarnaum, no sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te, sai dele." O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso? Um ensinamento novo? E com autoridade? Ele dá ordens até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem." E a sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Meus amados irmãos, nós estamos também em um tempo favorável da igreja, que é o tempo comum. Às vezes as pessoas pensam que comum é algo assim simples. Não, é o comum do ordinário, da vida. E nesse tempo nós somos chamados a viver, a participar da vida cotidiana de Jesus. E esse evangelho, ele é atual da vida cotidiana de Jesus, que naquele sábado começou a ensinar. E ensinar de um modo diferente que as pessoas ficaram assombradas. Ficaram percebendo que algo era diferente dentre tantos outros que também ensinava naquele tempo de Jesus. E qual era a diferença? A autoridade. A autoridade de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que Jesus Cristo, ele possui autoridade plena e universal, e que lhe foi dada pelo Pai. Para quê? Para exercer essa autoridade como Salvador e Senhor. E ele próprio diz: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Autoridade sobre o pecado, autoridade sobre o mal, autoridade para perdoar os pecados, autoridade para curar as doenças, autoridade para expulsar o mal. Sua autoridade emana da sua vida, da sua coerência de vida, da sua comunhão plena com o Pai. A sua autoridade não está em leis ou nas tradições puramente, mas é na sua pessoa, porque Jesus Cristo é a plenitude da lei. Jesus Cristo, ele é o Senhor. E Jesus Cristo, ele é este sinal de que o reino de Deus chegou trazendo libertação, chegou nos livrando do mal, chegou trazendo uma maneira nova de viver. Que maneira nova é essa de viver? Que precisa ser diferente deste mundo contaminado, deste mundo corrompido pelo pecado. E esta autoridade de Jesus está sobre a igreja, está sobre nós, pela ação do Espírito Santo, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. E nós precisamos nos apropriar da autoridade de Jesus Cristo sobre a nossa vida, sobre as nossas causas. Quem nós temos buscado como autoridade sobre nós?
esse momentinho de silêncio é o Espírito falando, é o Espírito Santo assentando no nosso coração esta reflexão, porque ontem à noite, sentada no sofá, quando eu rezava sobre esta palavra, eu ficava pensando na questão da autoridade, porque como mãe, eu tenho a autoridade materna, eu tenho a autoridade como mulher, autoridade como mãe, autoridade como esposa. Como é que eu tenho exercido essa autoridade? De quem eu tenho buscado a autoridade? Como mulher, por que as mulheres, de modo bem geral, perdeu a autoridade espiritual? E eu fui pensando, quem é o modelo de autoridade, que tipo de autoridade eu tenho buscado para a minha vida, para aquilo que eu preciso fazer, exercer como mãe, como esposa, como mulher, como missionária. E você? E o senhor Padre Alessandro, que é um modelo também de autoridade para nós, principalmente quando está exercendo a autoridade ali com aquele que tem e que confiou, lhe concedeu o poder de perdoar os pecados. Como você bem disse, Antonieta, essa autoridade ela vem daquilo que é Jesus, daquilo que é a missão de Jesus Cristo, daquilo que Ele veio operar e realizar em nós. Então, quando a Antonieta nos convida a refletir sobre que autoridade eu estou, é bem no sentido de nós entendermos em quem conduz a nossa vida. A autoridade também passa por aí. Aquele que orienta, aquele que conduz, aquele que ilumina, aquele que sugere. Por que você acha que o Espírito Santo mora em nós? Para que a autoridade divina esteja operante em cada um de nós. E aí vem uma coisa muito interessante do Evangelho de hoje, dessa questão da autoridade de Jesus. As pessoas ficaram admiradas com o ensinamento de Jesus, que fala como quem tem autoridade. De onde vem essa autoridade? Com tudo aquilo que a Antonieta já falou, mas com algo muito interessante, um detalhe que, se a gente não parar para pensar, passa-se meio que sem a gente perceber. Como diz um ditado na linguagem popular, né? Vem do conhecimento de causa. Jesus é aquele que tem o conhecimento de causa. Por isso ele se diz caminho, verdade e vida. Nesse episódio da sinagoga de Cafarnaum, tem duas realidades aqui escondidas. Primeiro, a realidade natural. Jesus conversando com os homens e mulheres que lá estavam, Jesus ensinando, pregando a verdade do Pai, ou seja, conversando sobre as realidades do nosso mundo. E uma realidade sobrenatural, a presença de um espírito impuro. Ou seja, o espírito impuro, se você não sabe, é anjo decaído. Então Jesus Cristo se vê diante de duas situações: a realidade natural deste mundo e a realidade sobrenatural do mundo sobrenatural. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que você entenda que quando Jesus ele quer conduzir a sua vida, é porque ele conhece, ele tem conhecimento de causa de todas as realidades. Jesus foi comparado aos escribas. Os escribas nem sempre tinham conhecimento das realidades sobrenaturais. Eles tinham ali das escrituras, aquilo que eles iam fazendo, aquilo que eles iam estudando, que eles iam entendendo. Jesus não. Ele tem conhecimento da realidade material e da realidade espiritual. E eu estou dizendo isso para você hoje ter a coragem de se colocar diante desta autoridade de Jesus. Porque Ele sabe, Ele tem conhecimento de causa de tudo aquilo que diz respeito à sua vida. O Senhor, Ele tem conhecimento de causa daquilo que você está vivendo, mas Ele também tem conhecimento de causa do poder de Deus que pode realizar e transformar toda a sua vida.
O Senhor Jesus, Ele tem conhecimento de causa para dizer, vá por aqui porque esse é o melhor caminho. Ele tem conhecimento de causa para dizer, calma, que as coisas vão passar. Ele tem conhecimento de causa para te dizer, olha, você vai ter que suportar isso até o último dia da sua vida. Porque Ele sabe as coisas deste mundo e do mundo vindouro. Ele conhece as coisas que nos abarcam aqui e Ele conhece as coisas que nos esperam na vida eterna. Como não confiar em Jesus? Como não acreditar no Senhor? Por isso causava espanto naqueles homens, porque Ele falava diferente. Ele não falava só das dores, mas Ele falava do que podia curar a dor. Ele não falava só da morte, mas Ele falava da esperança na vida eterna. Ele falava do daqui e do de lá. E isso encantava as pessoas. E a autoridade de Jesus sobre nós nos dá a verdadeira liberdade. Quantos filhos e filhas de Deus aprisionados por ações desses anjos decaídos? São os demônios, minha gente, foram anjos, estiveram na presença de nosso Senhor um dia. Quantos e quantos filhos e filhas que perderam a liberdade por estar fora da autoridade de Jesus Cristo. Sim. Sempre que a gente fala em autoridade, eu me lembro dessa palavra. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus diz, é Ele mesmo, aquele que é detentor de toda a autoridade, Ele diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Isso faz a gente pensar que a autoridade, ela é um dom. Ela não é algo que eu adquiro por vontade própria. Toda autoridade adquirida por vontade própria, ela tende a se converter em autoritarismo. Agora, a autoridade que vem do alto, a autoridade que Deus nos dá, ela se converte de fato em ações poderosas na nossa vida, porque é o próprio Deus que detém toda a autoridade agindo em nós e através de nós. Por isso hoje, ao nos colocarmos diante daquele que detém toda a autoridade, porque repito, Ele mesmo disse, ali no finalzinho da sua missão nessa terra, quando Jesus ressuscitado, Ele aparece aos seus apóstolos, e aqui está no finalzinho do Evangelho de São Mateus capítulo 28, já no versículo 20, Jesus aproximando-se deles disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E é essa autoridade de Jesus que se manifestará agora, e já está se manifestando a partir da palavra proclamada, porque todas as vezes em que a palavra é proclamada, a autoridade dessa palavra, ela começa a agir na vida daqueles que ouvem. A palavra de Deus que entrou pelos seus ouvidos, você que está acompanhando agora esse programa, rezando conosco, você que está aqui no rincão do meu Senhor, ao ouvir essa palavra, a autoridade que vem acompanhada dessa palavra começou a agir no seu coração. O mal já começa a bater em debandada, porque a palavra de Deus é Deus. É Deus, é o verbo. E a palavra de Deus proclamada e entrando pelos nossos ouvidos, alcançando o nosso coração, faz com que a autoridade de Deus comece a agir na nossa vida. Então agora sinta esse poder fluindo do seu coração. E ao momento em que Jesus chegar aqui, estará exposto no ponto mais alto desse lugar, permita que a autoridade de Deus haja em seu favor. Porque Deus é um perfeito cavalheiro, Jesus é um perfeito cavalheiro. No livro do Apocalipse capítulo 3, é muito claro essa ação de Deus. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele não mete o pé na porta e vai entrando. Ainda que Ele tenha toda a autoridade, Ele não é autoritário. Ele respeita a nossa liberdade. E com essa autoridade Ele bate na porta deixando claro, eu estou aqui. Se você me deixar entrar, eu transformarei a sua vida, eu vou mandar para longe da sua vida todos esses espíritos infernais, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou te dar a vida nova, mas eu preciso entrar no seu coração. Meu irmão, minha irmã, a partir da palavra proclamada nessa manhã, o desafio para mim e para você é abrir o coração. Então vá fazendo isso já, não perca tempo não. O programa Amor Vencerá não é um programa de entretenimento, aliás, nada que a Canção Nova faz é entretenimento, tudo é evangelização. Se você está assistindo agora, seja no horário que for, ou ao vivo nesse momento, se você está aqui no rincão do meu Senhor, é porque Deus pensou em você para esse momento. Ele queria alcançar o seu coração para que a sua autoridade, a autoridade dele,
agisse em seu favor. Então vá abrindo o seu coração agora e vá falando com Deus. Eu abro, Senhor. Fale com Deus nesse momento. Vá preparando o seu coração para receber o Rei da Glória, aquele que detém toda a autoridade no céu e na terra. E aquele que já provou para você, ele já provou para você que ele tem autoridade na sua vida. Ele já provou para você que ele pode transformar todas as coisas. Mas se quem sabe ainda você está dizendo agora, não, para mim, esse Deus poderoso ainda não se manifestou, ele ainda não provou que ele detém toda a autoridade, porque meu filho ainda está na droga, meu esposo ainda está na cachaça, minha esposa, quem sabe, está no adultério, minha família está destruída, eu não sei. Mas saiba, o Senhor hoje, Ele quer se manifestar na sua vida, no seu coração, mas você precisa fazer a sua parte. Vá falando com Deus agora, diga, Senhor, eu disponho o meu coração. Senhor, não fique assistindo o que a gente está fazendo aqui, não é teatro, não é encenação. Faça a sua oração agora, entre na presença de Deus, porque o Rei da Glória virá ao nosso encontro e Ele entrará nesse lugar. Ele entrará na sua casa, Ele entrará no seu coração, Ele entrará na sua família, no seu lar, no seu matrimônio, aí na sua empresa, no seu negócio que está agora com essa TV ligada, ou com esse rádio ligado, ou com o computador aí ligado nesse momento. O Senhor vai entrar e toda a autoridade foi dada a Ele para transformar todas essas situações. Eu quero convidar mais uma vez você a ficar em pé. Jesus já vai vir e nós queremos estar preparados, porque a posição ajuda muito. Se você não pode, tudo bem, fica sentadinho, não tem problema não. Mas se você pode, fique em pé e vá orando agora. Você já está ouvindo a Antonieta orando em línguas? Se você ora em línguas, vá soltando a sua voz. Se você quer, vá levantando os seus braços. Mas também não precisa. Se você quer ficar com seus braços abaixados, não há problema. Apenas coloque o seu coração agora na dinâmica da oração. Coloque o seu coração agora na dinâmica da adoração. Porque o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que detém toda a autoridade, deseja realizar curas, milagres, prodígios e portentos no meio de nós, mas nós precisamos deixar o ambiente preparado para isso. Por isso, vem Espírito Santo, ajuda-nos nesse momento, tira de nós todo o marasmo da oração, tira de nós, Espírito Santo, toda a preguiça de orar, tira de nós, Espírito Santo, toda a preguiça de adorar, tira de nós, Espírito Santo, toda essa letargia, toda essa frieza. Faz de mim, Espírito Santo, um homem de oração, faz desses meus irmãos e irmãs homens e mulheres de oração, não para que os outros vejam, mas que para que possamos fazer a experiência pessoal contigo, entrar na tua intimidade, Senhor, e entrando na tua intimidade, que possamos experimentar a tua autoridade, Senhor, que a tua autoridade agora se manifeste. Vem, Senhor, ao nosso encontro, manifesta o teu poder curador, Senhor, para curar os nossos corações, para restaurar as nossas vidas. Nós disponibilizamos o nosso coração a ti. Erga mais alto o seu braço e diga: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Vem ao meu encontro, Senhor. Eu necessito de ti. Manifesta-te com poder, Senhor. Eu quero dobrar os meus joelhos. Eu quero dobrar o meu coração na tua presença. Porque tu és o Senhor. Tu és o Salvador.